Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula hoje, quarta-feira, 18 horas. Estamos aqui ao vivo para uma aula live, uma aula que vai te explicar um pouquinho mais sobre como perder aquela barriguinha que tanto te incomoda. Gostou, né? Gostou? Realmente, a barriguinha é a região do corpo que mais incomoda, principalmente as mulheres e até os homens. É difícil achar alguém que está satisfeito com a sua barriguinha. Às vezes, até bem magrinho, reclama que tem um pouquinho de barriga e que essa barriga incomoda, né? O que a gente precisa avaliar não é somente a questão estética, a gente não pode esquecer que essa barriga elevada, ela nos traz consequências. Ou seja, se eu estou com o abdômen elevado, se eu estou fora da normalidade, traz consequências sim para a minha saúde. Então, quanto mais gordura eu tenho no abdômen, mais riscos para as doenças crônicas. Deixa eu me apresentar se tu ainda não me conhece. Eu sou a nutricionista Tamires Giroto, eu sou especialista em emagrecimento e criei esse canal aqui cheio de saúde, nutrição e dicas para ti que busca emagrecimento longe, busca ter uma vida leve e longa. Então, se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e não deixa de deixar o teu like para que a gente alcance mais pessoas, para que essas pessoas também aprendam como reduzir medidas do abdômen, como acabar de uma vez por todas com essa barriguinha, né? Bom, eu separei então 10 atitudes que tu tem que tomar para começar a ter esse resultado, tá? A gente tem que ficar muito atentos a vários pontos, né? Eu gostaria de perder barriga, mas de que forma estou perdendo barriga? Né? Então, a primeira coisa que tu deve avaliar nesta questão de perder barriga é fazer uma autoanálise. Antes disso, a gente sempre tem que fazer uma avaliação antropométrica, ou seja, se tu tem condições de ir até o nutricionista, eu, por exemplo, faço uma avaliação por bioimpedância. Então, nessa avaliação, eu consigo analisar como que está o percentual de gordura desse paciente, principalmente a gordura visceral, que é aquela gordura mais interna do abdômen. Às vezes a pessoa está com peso adequado, mas o percentual de gordura não bate, não fecha, ou seja, é aquele magro as nossas aulas, né? Eu acho que tu já tem um caderninho para anotar todas as dicas da Nutri, né? Se não tem, vai ter que dar jeito. E eu quero ver a foto desse caderno depois. Então, eu quero que tu anote nesse teu caderno qual que é teu peso hoje, qual que é a tua meta de peso, tá? Bom, aqui a gente tá falando um pouquinho em questão barriga, então tira a circunferência da barriga. Sempre olha naquela região mais aumentadinha do abdômen, geralmente é 2 dedinhos abaixo do umbigo, às vezes é um pouquinho mais acima. Dá uma analisada naquela região mais alta, é ela que tu vai pegar e é ela que tu vai medir, tá? Mede essa região. Anota no teu caderno. Depois de 10 dias, eu quero que tu repita essa mesma avaliação, seguindo todas as dicas da Nutri que a gente vai conversar hoje, melhorando a tua alimentação, buscando por hábitos mais saudáveis, você vai ter resultados bem positivos, tá bem? Mas não deixe de contar com um nutricionista para fazer uma avaliação mais precisa e também te dar orientações mais específicas e personalizadas, tá certo? Bom, primeira atitude, então, a gente já anotou, que vai ser fazer a avaliação, né? Então, essa avaliação, ela é fundamental para a gente ter resultado, certo? Então, preciso que tu avalie, que tu veja como está hoje. Muitas vezes a gente não vê o resultado em peso, mas a gente vê em medidas. A gente medidas, principalmente se tu está treinando em academia, fazendo exercícios que fortalecem a musculatura. Muitas vezes tu não está vendo tanto em questão peso, mas em resultados de medidas e diminuição do percentual de gordura, com certeza está acontecendo, tá certo? Bom, nós já fizemos a questão da avaliação, nós já sabemos quanto está a nossa barriguinha, agora deu aquele pavor. Meu Deus, eu preciso de mudança. O segundo ponto que a gente precisa fazer, então, eu sempre falo assim: se a gente quer mudança, se a gente quer resultado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso intestino, tá? Porque se ele não está bem, o seu emagrecimento, ele não acontece. Então é fundamental
que teu intestino ele esteja super bem, ele esteja de bem contigo, que ele esteja funcionando super bem, certo? Ah, mas o meu intestino funciona super bem, vou várias vezes ao banheiro, né? Ah, o meu é mais paradinho. Como que é teu intestino, né? Tu conhece realmente como ele funciona? Tem algumas pessoas que são mais constipadas, ou seja, leva 2, 3 dias, sentem distensão, as fezes são secas, né? Esse caso é de constipação, não necessariamente teu ok? Bom, mas além disso, a gente tem que analisar como está a nossa inflamação. E é ali no intestino que tudo começa. No grupo 21 dias que eu trabalho com as meninas sobre emagrecimento, sobre desinflamação do corpo, são desafios. São 21 dias junto comigo com desafios, onde tu vai aprendendo a fazer todo o processo do emagrecimento, qual é o passo a passo que a gente precisa dar para que o emagrecimento aconteça. E lá eu sempre conto uma história para ser mais fácil de memorizar, que é a questão do lado bom do intestino e do lado ruim, ou seja, bactérias boas e bactérias ruins. Hoje, teu intestino, quem está vencendo? Tu alimenta mais as tuas bactérias boas com uma alimentação mais equilibrada, in natura, ou tu está alimentando mais a tua bactéria, as bactérias ruins com alimentos químicos, aditivos químicos, com alimentos nada, né? Então, como está sendo essa alimentação? Quem está ganhando, né? Então, a gente precisa estar atento ao nosso intestino, como ele está funcionando. Então, o segundo passo que eu vou te pedir para iniciar agora é uma desinflamação deste corpo, né? É uma desinflamação deste intestino. E de que forma a gente faz essa desinflamação? Cortando os alimentos industrializados, ultraprocessados, alimentos processados. E como a gente vai saber se aquele alimento que eu compro realmente ele é um alimento processado ou se ele é um alimento in natura? Bom, a gente vai sempre olhar e aqui entra o terceiro ponto, tá? Para diminuir barriga, tu precisa começar a olhar os rótulos dos alimentos, certo? Então, começar a saber do que aquele alimento ele é feito. Por exemplo, eu vou olhar um rótulo de um alimento que ele tem muito aditivo químico. Tem palavras que eu nem entendo o que é. Então, isso mostra que ele não é um alimento. Ou seja, ele foi muito quimicamente modificado. Então, possivelmente esse alimento ele vai ocasionar inflamação do meu corpo. Então a gente olha lá alimentos que tem palavrões que a gente não entende mais do que propriamente alimento ali, né? Mais química do que propriamente o alimento que eu estou consumindo. Um exemplo, os refrigerantes. Vai ter um monte de palavrões que tu nem entende que está escrito, que são alimentos super industrializados, super processados. Quando a gente começar, então, a ter uma alimentação mais in natura, que aí vem o quarto ponto aqui. Você tá anotando? Eu tô anotando aqui depois para passar para vocês lá no Telegram. Quem ainda não tá lá no clã da Nutri, tá? Entra que eu vou passar esses 10 pontos para te revisar depois, certo? Entra lá no clã da Nutri, lá no Telegram. Vou deixar o link aqui de baixo, aqui embaixinho do vídeo, para vocês clicarem e entrarem no canal, tá? É totalmente gratuito, então aproveita. Bom, chegou ao ponto da alimentação ela ter que ser prioridade, ser natura. No momento então que eu abri mão dos industrializados, rótulo daquele alimento e in natura, tudo que vem mais da natureza, tudo que não passou tanto por processo químico, né? Aquele monte de processo químico e aquele monte de palavrões que tu viu no rótulo. Por exemplo, as frutas, as verduras, tudo isso são alimentos in todo alimento que a gente olhar lá, que ele tem ingredientes que basicamente é alimento e não quimicamente, ele se torna um alimento mais natural, se torna um alimento
mais positivo. Então, no momento em que a gente colocar mais frutas, mais fibras na nossa alimentação, mais resultado a gente tem positivo para redução de barriga. Porque quando eu estou comendo muito alimento químico, quando eu estou botando muito alimento industrializado, esse alimento, além de ter, muitas vezes, ter muita gordura, ele também tem muito sal. E isso prejudica a diminuição. Ou seja, às vezes a gente comer um alimento que passou um tempinho, a gente se sente mais de boia, a gente se sente super inchada, porque aquele alimento tinha muito sódio, muito sal. Então, incluir os alimentos in natura, evitando os alimentos industrializados, já é o primeiro passo. E digo que é um dos maiores passos que tu está dando para conseguir melhor aí, para conseguir esta redução, tá certo? Então, toda vez que tu pensar, será que esse alimento industrializado, dá uma olhada no rótulo, teve muita química ali? Sim, ele é industrializado. Então, evita, certo? Já falamos então do primeiro ponto, avaliação. Do segundo ponto, a desinflamação. O terceiro ponto, rótulos dos alimentos. O quarto ponto, alimentos in natura. E aí aqui puxando a questão alimentos in natura, no quinto ponto, a gente vai falar sobre comer mais alimentos crus, porque eles são mais ricos em fibras, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega lá uma fruta e bate ela ou faz uma geleia dela, por exemplo, a gente acaba perdendo a propriedade boa da fibra. Ou seja, quando a gente colocar mais cru, melhor. Mais fibras eu tô tendo ali. Então, colocar bastante saladas no seu prato. Alface, repolho, agrião, todas aquelas folhas tem bastante fibra. E essa fibra ajuda na melhora do intestino, ajuda a movimentar esse intestino, ou seja, se tu tem um intestino mais preguiçoso, essa fibra vai estar ajudando, vai estar melhorando essa flora intestinal e o trânsito intestinal. Então, é importantíssimo que tu inclua alimentos crus na tua alimentação, tá? Principalmente as saladas livres, que são principalmente as folhas, ok? Metade desse prato tem que ser de folhas. Isso vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. O sexto ponto é evitar bebidas açucaradas. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de beber. Ah, mas é suco natural. Suco natural é da fruta, in natura, né? Ah, por favor, né? O suquinho não vai fazer nada, não vai atrapalhar meu emagrecimento. Só que a pessoa vai lá, aquele suco, e taca ali açúcar dentro, né? Coloca lá um monte de açúcar dentro daquele suco. E aí isso vai prejudicar a sua resposta de emagrecimento, porque o açúcar também é super inflamatório, assim como os refrigerantes. O suco de saquinho, que muitas pessoas acreditam que ele tem vitamina, que ele é um super alimento, mas na verdade não, ele é um péssimo, nem vou considerar alimento, porque ele é um açúcar adoçado, né? Então é um açúcar saborizado, é um açúcar, enfim. Então, realmente, ele não é um alimento positivo para quem busca emagrecimento, para quem busca longevidade, para quem busca uma saúde melhor, certo? Então, a gente dando esse suco, essa bebida, almoço, jantar, entre as refeições, às vezes é uma jarra de suco, às vezes é 2 litros de refrigerante que tu tá bebendo por dia. Então, reduzindo isso, já te trará muito resultado, certo? É importantíssimo que tu cuide, que tu fique atenta a essa questão da bebida junto da refeição. Inclusive, eu fiz um post no Instagram e aqui no YouTube também a respeito disto, a respeito das bebidas açucaradas, a questão da bebida de beber junto com a refeição, quanto atrapalha o processo de emagrecimento. Então, depois dá uma olhadinha, foi na segunda-feira que eu postei, tá? Tiramos os sucos, tiramos o refrigerante, tiramos o açúcar desse suco, sucos livres. Vamos preferir então maracujá, limão e morango, sem adoçar com açúcar. Então agora o nosso 7º ponto é evitar frituras. Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim, eu como peixe, mas é peixe frito. Ou seja, que qualidade vai ter? Aquela gordura boa que o peixe tinha, ele foi frito, ele perdeu. Ah, mas é bem sequinho, eu troco o óleo. Evita a fritura, tá? Não arranja desculpas.
Não arranja desculpas para continuar comendo fritura. Esporadicamente, lá de vez em quando, você consumir uma fritura, tudo bem. Mas algumas pessoas têm o hábito de, às vezes, uma vez na semana, duas, três vezes na semana, duas, três refeições no dia, com fritura. E as suas artérias não vão gostar nada disso. Além do teu processo de emagrecimento ser mais difícil dele acontecer, porque aumenta assim a quantidade de gordura, aumenta a quantidade da inflamação do teu corpo. Então fica atento às frituras, né? Começa a ter pensamentos mais fit. Outra coisa, algumas pessoas usam aquelas batatas congeladas e colocam na air fryer. Aí dizem: "Ah, mas eu não fritei", né? Eu não fritei, só que antes dela ser congelada, ela já foi pré-frita. A mesma coisa do miojo. Antes dele ser aquela massinha para ser cozida, ele foi frito. Então a gente tem que ficar bem atentos a isto, tá? Cuidado com os alimentos industrializados, eles muitas vezes nos passam a perna, tá certo? Nosso então oitavo ponto será evitar os alimentos processados que eu passei para vocês. Já passei sobre alimentos processados, acabei pulando aqui. Então, nosso oitavo ponto será fazer, em média, de 5 a 6 refeições ao dia, tá? Por quê? Porque é importantíssimo que a gente faça várias refeições ao dia. Algumas pessoas acreditam que quanto menos eu como, mais eu emagreço. Ou seja, então, se eu reduzo a quantidade que eu como, automaticamente eu emagreço, certo? É isso que muitas pessoas acreditam. Só que não é bem assim que funciona. Então, se eu como menos, eu ativo o botão da escassez e eu acabo segurando mais o meu peso. Não consigo ter perda de peso, tá? Então, é importantíssimo que a gente coma a quantidade suficiente para emagrecer, né? Ah, eu não como nada, agora não dá para ficar. Ah lá, ó, estão aparecendo lá, ó, lá no YouTube. Agora tu tem que ficar quietinha, não pode atrapalhar, tá bom? Então, quando a gente começa ali na questão de escassez, de pensar em emagrecer, a gente vai reduzindo essa quantidade calórica, mas meu corpo vai segurar, porque vai sentir falta. Então não adianta tu fazer 2 refeições no dia e achar que isso vai fazer com que tu emagreça. Não, não vai te ajudar a emagrecer. Então a forma mais eficaz de a gente conseguir emagrecer é fazendo mais refeições no dia. Isso equilibra a nossa questão de compulsão, equilibra tantos pontos, tantas coisas boas, né? Que ajuda o nosso emagrecimento. Então, quanto mais refeições eu coloco, menos chance de eu ter aquela compulsão por açúcar e sair comendo tudo que eu vejo pela frente, né? Então, caprichar ali 3 refeições principais, intercaladas com lanches, dependendo da tua rotina, de a 6 refeições no dia é importantíssimo. O nono ponto é acelerar o teu metabolismo. De que forma a gente acelera esse metabolismo? A gente acelera esse metabolismo colocando alimentos termogênicos. E a gente tem a pimenta, a gente tem o chá verde, a gente tem o café, a gente tem a canela. A gente tem tantas opções termogênicas que facilitam o nosso processo de emagrecimento, ativam o nosso metabolismo. E ao mesmo tempo a atividade física, né? Um exercício que tu consiga fazer, que seja 30 minutos por dia, converse com o educador físico, é importantíssimo que seja feito, para que dessa forma tu esteja ativando o teu metabolismo. Além de todas as outras dicas que a gente já passou aqui, a questão de não fazer a escassez, também é importante que isso também ativa o teu metabolismo. E a atividade física também vai fazer esse processo. Então, a alimentação associado com a atividade física é top para quem quer emagrecer, tá? O nosso 10º ponto, e não menos importante, mas fundamental, é a hidratação. Muitas pessoas recusam a água e têm resistência em beber água, tá? Se é um fator que é dificuldade para ti, não espere que tu consiga ter emagrecimento, não espere que tu consiga perder barriga. Quanto menos água tu tem, mais líquido tu retém, né? Então preste muito atenção nesta questão.
Beber água, beber o suficiente para se hidratar. As pessoas que não bebem água, elas têm uma pele seca, elas têm um envelhecimento precoce. E muitas pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão o dia todo, não precisa de água. Só que esquece que para hidratar é importante aguinha pura e que não seja água quente. Não vamos contar chá. Toda vez que tu toma chimarrão, tu percebe que tu faz mais xixi, que tu urina mais. Então, automaticamente ele tá te desidratando. E se tu não toma água, tu vai desidratar e a tua pele vai ficar muito feia, vai ficar seca. Eu vou falar assim para você se assustar e começar a tomar água. Fica seca, envelhece antes do tempo. Então, bebe água, tá? Fundamental tomar água. É principal, água é vida, água é saúde. Então, beber água é fundamental para quem quer reduzir barriga, para quem quer ter um emagrecimento de qualidade, para quem quer ter saúde. Não deixa a água de lado. Outro ponto que não está aqui, eu prometi que ia falar 10, mas teriam muitos outros para a gente colocar aqui e talvez isso seja um tema para uma próxima aula, que é a questão do sono, tá? Se tu não tá tendo um sono de qualidade, tu não vai conseguir reduzir abdômen, tá? Então presta atenção nesses pontos também. Vamos repassar ali, tá? Primeiro a gente fez a avaliação, o segundo, a desinflamação, o terceiro, o rótulo dos alimentos, o quarto, preferir alimentos in natura, o quinto, comer mais alimentos crus, o sexto, evitar bebidas açucaradas, o sétimo, evitar frituras, o oitavo, evitar os alimentos processados. E aí a gente colocou no lugar aqui 5 a 6 refeições, porque eu acabei juntando esse assunto já num tópico aqui. O nono, acelerar o metabolismo, então utilizando alimentos que façam com que teu metabolismo ative, usando alimentos termogênicos, isso facilita o processo. E o 10º, então, é o controle de água e de bônus, o 11º, que é ter um sono de qualidade. Então, gostou da nossa aula? Qual desses pontos tu já pratica e qual desses pontos tu vai caprichar mais para praticar? Não se esquece, então, de fazer a avaliação e daqui a 10 dias repetir. Não adianta criar neurose de ficar se pesando todos os dias, ok? Não adianta, não vai ter resultado de um dia para o outro. É um conjunto de ações, é uma soma que acontece. Então, no mínimo 10 dias se pesar, mas já pode começar a confiar na tua calça jeans que ela não mente. Ela começa a ficar frouxa sim. É maravilhoso. Tá bem? Vamos encerrando nossa live que a gente já falou demais hoje. Dúvidas, manda pra mim, tá? Perguntas, dúvidas sobre este assunto ou outro assunto, entra lá no clã, no Telegram, também aproveita para me seguir lá no Instagram, sempre tem caixinha de perguntas, tá certo? Um beijão pra ti e até a nossa próxima aula live. Dá tchau, Bel. Dá tchau lá. Dá tchau. Beijão pra vocês.